Olá pessoal, bem-vindos à continuação da aula de Flash do curso de Introdução à Programação para o Web do Instituto Federal. Pessoal, na aula anterior nós aprendemos a utilizar essas ferramentas de desenho aqui para criar esse desenho que vocês estão vendo na tela. No entanto, nós não salvamos o desenho, então para salvar vocês não vão ter dificuldade nenhuma, assim como qualquer outro software. Você vai lá no menu Arquivo, escolhe a opção Salvar Como. Nesse caso aqui eu vou salvar na minha área de trabalho, Flash, e aí eu vou salvar aqui com o nome de desenho 1. Lembrando, pessoal, que todo desenho que você cria no Flash, ele vai ter extensão FLA. Depois é que nós geramos o SWF, que vai ser colocado na sua homepage, no seu arquivo HTML. Tudo bem? Então nós vamos salvar com extensão FLA. Salvou. Agora, nesta videoaula, eu vou demonstrar para vocês como se cria a primeira animação. Só que nós vamos fazer isso em outro arquivo. Então vamos fechar aqui esse arquivo desenho 1. Vou lá no menu Arquivo, Novo. Aqui vamos deixar o tamanho 800 por 600. O fundo branco. Ok. Tá aqui nossa área de desenho. Lembrando que o nome disso é palco ou stage. Pessoal, nós estamos na linha do tempo 1 aqui, correto? Observem aqui na timeline, nós estamos na linha do tempo 1. Então, o primeiro tipo de animação que eu vou demonstrar para vocês é a animação que se cria com alteração de forma. Como assim? Vamos desenhar aqui primeiro um retângulo. Um retângulo não, vamos começar com um círculo, né? Então pega aqui, ó, você segura o botão pressionado aqui na ferramenta retângulo, aparecem outras ferramentas para você selecionar. Então basta segurar o botão pressionado. Aí você seleciona a ferramenta oval. Nesse caso aqui nós vamos colocar um traçado preto e o preenchimento amarelo. Aqui eu vou diminuir a espessura do traçado para 1. Isso tudo já foi visto na aula anterior, tá, pessoal? E vamos criar aqui um círculo. Tá aí, foi feito o círculo. Lembrando que nós criamos esse círculo aqui na linha do tempo 1. Para criar uma animação, o que nós podemos fazer? Vir na linha do tempo 2, insiro um quadro chave. Como eu fiz isso? Ó, pressiono o botão direito aqui no quadradinho ao lado da linha do tempo 1. Aparece um menu. Nesse menu você escolhe inserir quadro chave. Observem só, agora nós temos o quadro 1 e o quadro 2. Em ambos os quadros, o círculo está na mesma posição. O que eu vou fazer? Aqui no quadro 2, eu vou mover ele um pouco mais para o lado. Faço a mesma coisa com o quadro 3. Botão direito no quadro 3, inserir quadro-chave e vou mover o círculo um pouquinho mais para o lado. E assim por diante, pessoal. Nós podemos fazer isso quadro a quadro. E aí nós vamos, em cada quadro, posicionando o círculo em um local diferente. Inserir quadro-chave, posiciona um pouco mais à frente, inserir quadro-chave novamente, posiciona o círculo um pouco mais à frente. Se você voltar em cada quadro-chave aqui, ó, observem que no quadro-chave 1 o círculo está aqui. No 2 está ao lado, no 3 ao lado e assim por diante. E aí você pode ir fazendo isso para animar o seu círculo. Vamos ver como ficou? Volta lá no quadro 1 e pressiona a tecla Enter. Tá aí, pessoal, essa é a animação que nós criamos. Vocês estão vendo que está indo muito rápido, né? Só pressionar a tecla Enter e aí acontece o movimento que nós criamos. Esse é o movimento mais básico que existe no Flash. Assim você vai fazendo com muitos quadros-chave. Então você continua movendo o círculo para outras posições, ó. Botão direito, inserir quadro-chave e continua fazendo isso
diversas vezes, criando a sua animação. Pressiona a tecla Enter para observar o que acontece. Tudo bem, pessoal? Essa é a animação mais básica que existe. Porém, não é nada prático, né? Se a gente quer que o círculo saia de um determinado ponto e vá para outro ponto, eu vou ter que fazendo isso quadro a quadro? Não, pessoal. Felizmente existe um outro recurso que faz isso automaticamente para a gente. Daqui a pouco eu vou demonstrar para vocês. Porém, vamos compreender melhor isso que aconteceu. Ó. Se eu voltar aqui no quadro-chave 2, eu posso deletar o círculo aqui do quadro-chave 2. Então, observem que aqui ficou em branco esse quadro-chave. No 3, eu posso deletar também. Vem e deleto. Observe que vai ficar uma lacuna agora. Eu seleciono e deleto. Se eu pressionar a tecla Enter, observe que fica uma lacuna. Olha só. O círculo ele sai de um ponto, desaparece e depois continua sua animação. Então, isso é possível de ser feito, pessoal. Basta você ir no quadro que você deseja e deletar o objeto que está desenhado naquele quadro, tá? Se a gente pressionar a tecla Enter, vamos ver apenas o objeto naqueles quadros em que o círculo ainda existe. Tudo bem? Então, vocês conheceram a animação mais básica que existe. Além disso, pessoal, existe uma animação automática que, além de movimentar o objeto de um ponto a outro, eu posso transformar esse objeto em uma outra forma qualquer. Para fazer isso, eu vou fechar esse arquivo, sem salvar a alteração, e vou criar um novo arquivo. Arquivo novo, novamente com tamanho de 800 por 600. Com fundo branco. Vou diminuir aqui a quantidade de quadros por segundo para 16. Ok. Pessoal, assim que você cria um novo desenho, se você quer uma cor diferente para o fundo, você pode fazer isso. Basta clicar em qualquer região do desenho que não há nenhum objeto desenhado, e aí você vai verificar as propriedades do palco, da animação. Observem que são 16 quadros por segundo aqui. Se a gente quiser voltar para 24, nós podemos. O tamanho 800 por 600 também pode ser alterado, tá? Basta digitar os novos valores. E finalmente a cor do palco. Então vamos modificar a cor aqui para esse azulzinho. Tá lá, modificamos a cor do palco também. Então você pode alterar depois de ter criado o desenho. O que nós vamos fazer agora é novamente aqui no quadro-chave 1. Eu vou desenhar o círculo novamente com as mesmas cores e as mesmas configurações. Está desenhado. No entanto, pessoal, a estratégia agora é um pouquinho diferente. O que nós vamos fazer aqui no quadro 40. Olha só o que eu vou fazer. No quadro 40 não existe nenhum desenho aqui. Eu vou pressionar o botão direito e vou escolher inserir quadro-chave em branco. O que ele faz? Ele simplesmente, aqui no quadro 40, ele liberou, vocês podem observar que tem uma bolinha branca aqui que não está preenchida. Essa bolinha que não está preenchida significa que não há nenhum desenho feito neste quadro 40, tá? Vocês podem observar aqui na parte inferior, pessoal, que é possível ver o quadro atual, quadro 40, aqui é o quadro 20. E quando a gente insere um quadro-chave em branco, da forma que nós fizemos por aqui, o que acontece? Até o quadro imediatamente anterior, o círculo existe. No quadro 40, o círculo já não existe mais. Então, olha só, o círculo existe do quadro 1 até o quadro 39. Observem, 39, o círculo existe. Quando chega no 40, ele já não existe mais. Por que eu fiz isso? Porque aqui no quadro 40, eu vou criar um outro desenho. Para isso, pessoal, clico na ferramenta Círculo, mantenho o mouse pressionado e vou escolher a ferramenta
Polystar. Seleciono ela, essa ferramenta, escolhi aqui. E aí eu vou vir aqui em opções dessa ferramenta. Essas propriedades são as propriedades desta ferramenta Polystar. Clicando em opções, eu vou dizer aqui para o Flash que eu quero criar uma estrela e não um polígono, tá? Essa ferramenta serve para criar polígonos, no entanto eu quero criar uma estrela. E aqui eu vou determinar o número de lados e o número de pontos da estrela. Clique em OK. Aqui eu vou mudar a cor do preenchimento. Vou colocar um preenchimento, um azul um pouco mais escuro. E vou desenhar a estrela nessa região do desenho. Como parte da estrela ficou fora do palco, eu vou pegar a ferramenta Seleção. Dou um clique duplo na estrela para selecionar ela toda e vou posicioná-la aqui. Pessoal, então como ficou? Observem que agora o círculo aqui está preenchido. Por quê? Porque no quadro 40 nós temos um objeto desenhado, nós temos algo. Esse quadro 40 ele não está vazio, ele tem um objeto. E no quadro 1 nós temos o círculo. Pessoal, em qualquer quadro que eu estiver aqui, se eu mover o círculo para outra região do desenho, observem só, movi o círculo para cá. Eu não movi do quadro atual, que é o quadro 31, que é esse quadro aqui. Eu movi, pessoal, do quadro 1, apenas do quadro 1, que se reflete em todos os outros quadros, até o 39. Por que isso, pessoal? Porque esse 31 aqui não é um quadro-chave, ele não possui esse pontinho preto aqui, ó. Então, eu só consigo alterar a posição de um objeto se onde eu estou mexendo é um quadro-chave, é um quadro como esse aqui e como o quadro 1. Então, vou deixar o círculo aqui embaixo no quadro 1 e a posição dele fica em todos os quadros, observem, até o 39. No 40, ele deixa de ser um círculo e passa a ser uma estrela. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque eu quero demonstrar para vocês que além de eu movimentar o círculo para outra área do desenho, eu também posso transformar ele em outra forma, nesse caso numa estrela. Como eu faço isso, pessoal? Nesse intervalo aqui, eu vou pressionar o botão direito do mouse, mostrou o menu rápido. Aqui nós podemos criar interpolações. Nesse caso aqui eu vou criar uma interpolação de forma, tá? As outras interpolações eu vou explicar depois para vocês. No momento eu vou explicar a interpolação de forma. Então, olha só, pessoal, clico com o botão direito em qualquer quadro que não seja um quadro-chave aqui, tá? Em qualquer quadro que interliga o quadro-chave 1 e o 40. Pressiona o botão direito e escolha a opção Criar interpolação de forma. Observe o que acontece, pessoal. Vamos voltar lá no quadro 1. Primeiro, observem que ficou com cor diferente aqui. Essa cor indica que há uma interpolação, ou seja, há um movimento. E observem também que foi incluída uma setinha, que se inicia aqui e termina no quadro 40. Então, estando no quadro 1, se você pressionar a tecla Enter, observem o que acontece. O círculo se transformou em uma estrela. Vamos voltar lá no quadro 1? Olha só, o círculo e no quadro 40, a estrela. Com a interpolação de forma, o que acontece? Nós criamos uma animação de um objeto se transformando em outro. Isso acontece, pessoal, com qualquer objeto criado no Flash. Observem o que eu vou fazer agora para demonstrar que pode ser qualquer objeto. Lá no quadro 70, vou vir aqui, não há nenhum objeto aqui. Vou pressionar o botão direito e vou inserir um quadro-chave em branco, porque eu não quero nenhum objeto nesse quadro-chave. Então, observem, a estrela se inicia no quadro 40, porém ela continua até o quadro 69.
No 70, eu vou clicar aqui sobre a ferramenta Polystar e vou selecionar a ferramenta retângulo. Eu vou desenhar um retângulo com a cor vermelha nesta região do desenho. Observem. O que eu vou fazer agora? Observem que no quadro 40 está a estrela, no quadro 70 está o retângulo. Observem que os dois quadros ficam preenchidos, uma bolinha preta preenchida, indicando que há objetos lá. Para eu criar interpolação, eu clico com o botão direito em um intervalo entre os dois quadros e escolho criar interpolação de forma. Observem o que acontece, volto aqui no quadro 1, pressiono a tecla Enter e aí está a nossa animação. Formas se transformando. Pessoal, criar esse tipo de animação é muito fácil, é muito simples. Eu gostaria que vocês treinassem isso e criassem interpolações com diferentes objetos desenhados no Flash. Então façam o teste vocês. Criem diversas formas e em cada quadro-chave coloque uma forma e depois crie interpolação. Pessoal, nós vamos salvar esse desenho. Vou lá no menu arquivo, salvar como. Eu vou colocar aqui, ó, animação 1. É o nome que eu vou dar para essa animação. E vou clicar no botão salvar. E agora, pessoal, observem que nessa pasta, tá aqui, cadê a pasta do Flash? Tá aqui, vou abrir essa pasta. Tá aqui, ó, desenho 1 que nós salvamos e animação 1. Só que eu já tinha uma animação 1 aqui, eu vou chamar de animação 2. Vamos salvar lá, novamente no Flash. Arquivo, salvar como. Eu vou chamar de animação, vou tirar esse C cedilha aqui, ó. Animacão 2. Depois eu explico porque eu tirei esse C cedilha, tá? Animação 2. Tá salvo. Essa 1 aqui que eu havia criado, ó, .fla, e a animação 2 que está aqui. Essa 1 eu vou deletar. Pessoal, esse arquivo, lembra que eu falei, é o seu código fonte. É esse arquivo que nós estamos visualizando aqui. Para a gente poder publicar esse arquivo e juntar na nossa página HTML, nós temos que publicar, gerar o arquivo SWF, assim como essa. Como nós fazemos isso? Você vai pressionar a tecla Ctrl Enter. Você vai pressionar a tecla Ctrl, segura o Ctrl pressionado, pressiona Enter e solta. O que ele faz? Ele gerou o arquivo SWF na mesma pasta em que o arquivo foi salvo. Vamos ver? Vou fechar aqui esse arquivo. Vou até a pasta. Observem, ó, animação 2 e animação 2 SWF. É esse arquivo aqui que eu vou colocar junto com o meu HTML na minha página de internet. Vou dar um clique duplo sobre esse arquivo. Lembra-se que ele roda no Adobe Flash Player. E nós estamos vendo nossa primeira animação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria que vocês fossem até o programa Flash de vocês e treinassem esses conceitos que eu acabei de explicar para vocês. Na próxima videoaula, nós vamos continuar vendo ferramentas e interpolações que nos permitem criar animações. Até a próxima, pessoal!